Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que você está? Você que está me vendo, me ouvindo, me vendo não, né? Que eu não estou aparecendo nessa aula. Mas você que está me ouvindo, a gente vai ter agora aula de língua portuguesa, né? E vamos falar sobre os termos associados ao verbo. Antes desse assunto, é muito interessante que você tenha assistido a aula da semana passada. Nós falamos sobre sujeito e o predicado. Então, é muito interessante que você assista a aula e dê continuidade através dessa, ok? Para falar dos termos associados aos verbos, né? Eu vou começar falando sobre a transitividade verbal. Veja só, os verbos eles podem ser intransitivos e transitivos, certo? Primeiro vamos falar sobre intransitivo. O que é transitividade verbal? É quando a gente tem um movimento no sentido do verbo, é quando o verbo ele pede complemento. Mas existem casos que tem verbos que não pedem complemento, eles são chamados de intransitivos. Os intransitivos, quer dizer, o prefixo in aí, ele funciona com negação, quer dizer, não transita, a ideia não transita dentro do sentido. Quando você diz assim, ó, a criança dormiu, ponto. Você não tem mais o que, como, quem. Não, só perguntou, ela dormiu. Você já entende, tem um sentido completo. Hoje o sol aparece. Ponto. Não tem aparece o quê? Ponto. Hoje o sol aparece, né? E aí, são esse tipo de verbo, por exemplo, tá? São verbos que têm o sentido completo, são verbos que não transitam, a ideia não transita. Já os transitivos, eles têm a ideia que transita, né? Então, por exemplo, você tem os verbos transitivos direto e indireto. Por quê? Aqui, quando eu falo assim, eu ouvi o quê? Você vai me perguntar, professor, o que você ouviu? Eu ouvi. Aí o que que eu ouvi? Eu ouvi um barulho alto. Ou então quem? Eu ouvi. Quem você ouviu? Eu ouvi minha mãe, né? Então aqui eu tenho um complemento. Esse verbo ele precisa de complemento. E percebe que o transitivo direto é aquele verbo que não precisa de preposição. Quando você fala eu ouvi um barulho, ponto. Eu ouvi uma música, né? E você tem um complemento que se liga ali ao verbo sem preposição. Já o indireto, o transitivo indireto, é aquele que pede preposição. Quando eu digo assim, eu preciso. Você fala, precisa de quê? Eu preciso de ajuda, né? É o verbo transitivo e indireto, ok? E nós temos também os verbos transitivos direto e indireto, que acontecem a mesma coisa, assim, ao mesmo tempo, eles são chamados também de bitransitivo. O verbo bitransitivo é parecido com os exemplos que a gente vai ler agora. Eu emprestei. Quando você emprestou o quê? Eu emprestei um vestido. A quem? Eu emprestei um vestido à minha irmã. Então, aqui eu tenho dois complementos. Eu tenho um complemento sem preposição, que é um objeto direto, e tenho um complemento com preposição, objeto indireto. Esse verbo ele é caracterizado, classificado como um verbo bitransitivo, ou um verbo que tem, né, transitivo direto e indireto tem os dois complementos, né? No caso aí, certo? Então, a frase, né? Eu emprestei um vestido, objeto direto. A minha irmã, objeto indireto. Por isso que esse verbo é bitransitivo. Eu vou dar alguns exemplos logo mais, mas antes vamos responder essa questão aqui para ver se você entendeu essa explicação. Daí, eu vou pedir para você também, para você pausar o vídeo para você responder primeiro. Depois você continua assistindo a explicação, tá bom? Como sempre. O enunciado ele diz assim: ó, os verbos das orações, ao prestar-nos as informações que lhes solicitamos, são respectivamente A. Transitivo direto e indireto, transitivo indireto. B. Transitivo indireto e transitivo direto e indireto. C. Ambos transitivos indiretos. Ambos transitivos diretos, letra D. E E. Ambos transitivos diretos e indiretos. Percebe só. Nós temos aí a frase, né? Ao prestar-nos, quando você presta algo a alguém, né, de prestar. Então, nós temos aqui o que você prestou, né? O que prestou aí? O que? As informações. A quem? A nós, né? Então, nós temos aqui um complemento verbal direto, né? Prestou o quê?
as informações, objeto direto. E nós, indireto, tá? A nós é o complemento aí, né? No caso, né? O verbo, ele é transitivo direto e indireto. Vamos à próxima expressão, que é solicitamos. Lhe solicitamos. O lhe, gente, ele é sempre um objeto indireto. Sempre vai funcionar como objeto indireto. Então, você já mata aí que é a alternativa A, né? Transitivo direto e indireto, tá? Sabendo disso, você já mata já pega esse macete aí. O lhe, ele significa, né, a ele, a você, tá? Ele tem esse sentido. Ele é acompanhado de preposição. E aí nós temos uma lista aqui, alguns verbos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Olha o exemplo aí, ó. Emprestar, que emprestar algo a alguém, comunicar, influenciar, agradecer, pagar, perdoar, comemorar, informar, oferecer, contar, dar, aconselhar, devolver, entregar e ensinar são verbos que funcionam como bitransitivos ou transitivos diretos e indiretos. Anote isso aí no seu caderno, faz uma anotação agora, tá bom? Vamos ver esse exemplo, ó, desses verbos aí. A gente tem, ó, dar. Minha mãe deu uma boneca à minha irmã. Olha aí, ela deu o quê? Uma boneca a quem? A minha irmã. Então, aqui nós temos os dois complementos, né? Objeto direto, uma boneca, a minha irmã, objeto indireto. Agradecer. Eu agradeci o convite ao diretor. Então, nós temos, eu agradeci. Você agradeceu o quê? O convite. A quem? Ao diretor. Emprestar. Ele não vai emprestar o carro a você. Emprestar, né? O quê? O carro. A quem? A você. Você devolveu o livro à professora. Você devolveu o livro à professora? Então, você devolveu o quê? O livro. A quem? A professora. Percebe que aqui a gente tem dois exemplos, quatro exemplos aqui com verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, que são bitransitivos. Se a gente fosse analisar essas duas primeiras frases aqui, ó, nós analisaríamos assim. Por exemplo, minha mãe deu uma boneca à minha irmã. O sujeito seria, para achar o sujeito, lembra da aula passada. Você acha o verbo, deu. Quem deu? Minha mãe. Então, você achou o sujeito, que sobra predicado. Então, sujeito, minha mãe, predicado, deu uma boneca à minha irmã. Verbo transitivo direto e indireto, que é o verbo dar, que nós acabamos de ver. Deu, né, no caso aí. E objeto direto, uma boneca. Objeto indireto, a minha irmã. A mesma coisa na segunda frase, que diz assim: eu agradeci o convite ao diretor. Acha o verbo. Agradeci. Quem agradeci? Eu, sujeito. Que sobra predicado. Agradeci o convite ao diretor, predicado. O verbo agradecer, nós acabamos de ver que é um verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto é o convite, que é o complemento aí. Agradeci o quê? O convite. A quem? Ao diretor, objeto indireto. Certo? Seria essa a forma de análise sintática dessas orações. Tá? E aí, nós vamos falar agora sobre os complementos. O complemento verbal é aquele complemento que pode ser direto e indireto, assim como o verbo pode ser transitivo direto e indireto, o objeto, o complemento, que é chamado de objeto, ele também vai ser direto ou indireto. O direto é aquele que se junta ao verbo sem a preposição. Por exemplo, né? Por exemplo, eu quero um vestido. Eu quero um vestido. O que eu quero? Se eu disser assim, eu quero, quer o quê? Um vestido. Então, sem preposição. Um vestido é o complemento verbal, é chamado de objeto direto. Já no objeto indireto, que é em laranja, nós temos o acompanhamento da preposição. É preciso preposição. Quando você diz assim, ó, obedecemos aos meus pais. Quando você obedece a alguém, né? A algo, a alguém. Então, você tem a regência da preposição necessária para essa construção. Então, se obedecemos aos, a é preposição, os é artigo, né? Então, nós temos aos nossos pais. Então, aqui nós temos quem obedece a alguém, obedecemos aos nossos pais, logo, aos nossos pais é um objeto indireto. Indireto, tá? Fiquei com esses dois exemplos para você.
certo? Aí eu acabei de falar para você que o objeto direto ele não tem preposição, o objeto indireto tem preposição, mas há algumas exceções na língua portuguesa, como você sabe, você deve saber, não é isso? Você deve saber. Então existe também, gente, o caso do objeto direto preposicionado, tá? Objeto direto preposicionado acontece a partir desses casos aí, ó. Ela adora a Júpiter, né? Ela adora a Júpiter. Percebe que aqui, né, é uma preposição, né? Não é um artigo, né? Júpiter não é artigo, não é feminino, a palavra feminina. Então, adora a Júpiter. Nessa construção, nós temos o uso de um objeto direto. O verbo adorar ele é transitivo direto. Quando você adora algo. Você adora. Eu adoro sorvete, eu adoro chocolate, eu adoro comida chinesa, japonesa. Entendeu? Você é um objeto que ele transita de modo direto. Nessa construção, teve uma exceção, foi colocada uma preposição. Considero carinhoso a meu tio. Percebe? Considero carinhoso a meu tio. Nesse caso, a é uma preposição. E o verbo considerar é um verbo transitivo direto, tá? Não pede preposição. Mas esse objeto direto aí, ao meu tio, ele é preposicionado, tá? Às vezes, para enfatizar o sentido, coloca-se essa expressão. Amastes a ela, não a mim. Também diante desses pronomes oblíquos aí, do mim, né? E no caso desses pronomes, tá? Pessoal e oblíquo. Amastes a ela, não a mim, tá? Escutei a ambos. Antes de ambos também precisa dessa preposição. Todos esses verbos, ó, adora, considero, amastes, escutei, né? E os outros verbos são verbos transitivos diretos. Só que aí, no caso, pede-se, não é que pede-se, né? Acontece o caso do objeto direto preposicionado. Né? Então, escutei a ambos. Você não escuta a, tá? Mas no caso aí, o a foi colocado como uma preposição para dar ênfase. Eu escutei a ambos, quer dizer, escutei os dois, né? A ambos. Ao animal, o caçador matou. Percebe? Ao animal, o caçador matou. Então, aqui nós temos um objeto preposicionado ao animal. Ele odiava alguém daquele bairro. Desculpa, é ela, né? Ela odiava alguém daquele bairro. Entendeu? Percebe aí? O a é usado como objeto preposicionado, direto preposicionado. Ele usou da força para conseguir o que queria. Então, usou da força. Ele não usou a força, ele usou da força. Olha o D aqui, a preposição. A mesma coisa, o verbo usar é um verbo transitivo direto, assim como os demais, odiava, matou, né? Então, todos os verbos ali, eles são transitivos diretos. Porém, nesses casos aí, houve uma ênfase no sentido da frase e a necessidade de se colocar uma preposição. E quando acontece isso, nós temos um objeto direto preposicionado. Outro exemplo aqui, ó. Objeto pleonástico. Nesse caso, o objeto ele é pleonástico quando você quer repetir uma ideia. Lembra que pleonasmo é repetição? Então, nós temos aqui o exemplo de frases que são expressões repetidas. Os meninos, ninguém os viu. Quem é os? Os meninos, né? Os cavalos, ela os montava. Quem os? Os cavalos. O que me importa a mim? Né? Olha só o uso de me, minha e a minha aí repetidamente. E nós temos também, né, para falando de objeto, nós temos predicativo do objeto. Nós temos o predicativo do sujeito, quando o predicativo se liga ao sujeito, mas nos casos que nós estamos falando de objeto, nós temos o predicativo, gente, é sempre uma qualidade, uma característica, tá? Então, por exemplo, o juiz declarou o quê? O réu. Objeto direto. Declarou o réu. Objeto direto. Culpado. Característica do objeto direto. Quem é culpado? O réu, né? Então, aqui nós temos um predicativo do objeto. O amor deixa os homens cegos. Olha só. O amor deixa. Deixa o quê? Os homens, objeto direto.
Como? Cego, né? Cego está se referindo a quê? Aos homens. Então, aqui nós temos um predicativo do objeto, uma característica do objeto, tá? Esses cegos aqui, ó, tá se referindo a homens. No caso aqui, culpado, a réu, né? O réu aqui, tá bom? E aí, vamos responder uma pergunta para a gente poder treinar. Assinale a oração em que o termo ou a expressão grifados, ou expressão, né, grifados, exerce a função de objeto direto. A. Cumprimentei-as respeitosamente. Percebe que você tem que ver a expressão que tem a função de objeto indireto. Então, cumprimentei-as respeitosamente. As funciona aí como objeto direto ou indireto? O que você acha? Quando você cumprimenta algo, né? Então, as é objeto direto. Perderam na para sempre. Perderam na para sempre. Então, perderam o quê? Perderam ela, perderam algo aí, né, no feminino que perderam sei lá, a oportunidade, perderam na para sempre, tá? Então, nós temos aí, professora, mas esse na aí não é o em mais a? Sim, mais um caso aí, esse em mais a é colocado por uma questão fonética, não é? Perderam a, né? É uma razão fonética do nai. Mas aí esse na, ele representa um objeto direto. Quando você perde algo. Você não perde algo, você perde algo. Então, é o verbo transitivo direto, tá? Amava mais a ele que aos outros, percebe? Amava mais a ele do que aos outros, tá? Nós temos aqui o caso de um objeto direto preposicionado, tá? O caso do objeto direto preposicionado aí, mas é objeto direto, não é indireto. Eu culpo a tudo e a todos. Mesma coisa, né? Essa preposição aí é uma preposição, já direto preposicionado. Agora, quando eu digo assim, obedeceu-lhe prontamente. Lembra que o lhe é objeto indireto? Por isso que a alternativa correta aí, a letra E, obedeceu-lhe prontamente. Bom, você bate os olhos nessa alternativa, nessa questão. Se você souber que o lhe é sempre objeto indireto, você vai direto nela. Né? Aí fica fácil. Agente da passiva. Compare as orações na voz ativa e passiva. Então, vamos falar também do agente da passiva, que é uma outra expressão que também se liga, né? Um complemento do verbo, assim. É uma outra expressão que também é indicada pelo verbo, tá? Nós temos aqui o agente da passiva, que é aquela expressãozinha da voz verbal, lembram? Temos uma voz ativa e a voz passiva. Não sei se você lembra. Tá? O verbo, ele tem essas possibilidades. Então, vamos entender a diferença aqui, ó. João comprou a vitamina, né? Comparando as orações ativa e passiva. A vitamina foi comprada por João. Percebe que aqui, ó, nós temos uma troca. O João comprou a vitamina. Quem comprou? O verbo, né? Quem comprou? João, sujeito, né? No caso aqui, sujeito, o João é um sujeito agente da expressão, né? Ele comprou a vitamina. Na segunda frase, a vitamina é um sujeito paciente, ela foi comprada por João. Percebe que João, na segunda frase, vem para o final? João, né? E a vitamina vem para o começo aqui, é como se fosse, né, um X aqui, imagina um X aqui, ó, que eu não estou tendo como fazer agora para você. Você faz só a imaginação aqui, com o mouse você está vendo aí, né? Então, João é sujeito na primeira frase, sujeito ativo, da voz ativa. João comprou. Na segunda frase, o sujeito vira paciente, ou, né, a vitamina foi comprada, ou um objeto também, né, paciente ali, comprada por João, certo? É isso que você deve observar. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Na voz ativa. Os ex-alunos homenagearam os professores aposentados. Nós temos o sujeito agente, que é os ex-alunos, porque você pergunta para o verbo. Quem homenageou? Quem homenagearam? Os alunos. Sujeito, agente. Qual é o verbo transitivo, né? Que pede como homenagear o quê, né?
Objeto direto, os professores aposentados é objeto direto dessa frase, correto? E o sujeito é agente. Por que o sujeito é agente, professora? Porque o sujeito, ele pratica a ação verbal aqui. Ele homenageia, né? Eles homenagearam aí no caso. E a voz passiva, nós passamos essa mesma frase para a voz passiva, nós temos o seguinte resultado: os professores aposentados foram homenageados pelos alunos. Ex-alunos, que na segunda frase era sujeito ativo, que agente, nós temos aqui, ele vira o sujeito da passiva ali, né? O agente da passiva, na verdade, desculpa. O agente da passiva, que é ele que pratica a ação, só que aí a frase está invertida. O sujeito aqui, ele vira um sujeito paciente. Os professores aposentados são sujeito a paciente, por quê? Porque eles foram homenageados, eles não homenageiam. Eles recebem a ação, o sentido, entende? E aí nós temos a locução verbal, né? Foram homenageados, então homenagearam aqui, que é um verbo transitivo, vira uma locução verbal, ou seja, um verbo auxiliar, mas um verbo principal. Foram homenageados. E agente da passiva pelos alunos. Né? Então, aqui nós temos o agente da passiva, que é um outro termo também que se liga ao verbo. Exemplos, ó. O carro foi comprado por mim. O software foi desenvolvido pelo diretor. O restaurante será remodelado por mim, se tivesse ali, né? Roberto foi repreendido pela professora. Percebe que por mim, pelo diretor, pela professora, nós temos exemplos que são sempre esses agentes da passiva, e no caso desses verbos, nós temos ó, o sujeito, o carro foi comprado. O carro não comprou, ele foi comprado. Então, ele sofre ação. Então, é a voz passiva, né? Ele foi comprado. Por quem? Por mim. Aqui é o agente da passiva. Aqui é o sujeito paciente. A mesma coisa, o software foi desenvolvido. Aqui eu tenho a locução verbal, né? Foi desenvolvido. O software não desenvolveu, ele foi desenvolvido. Ele sofre a ação do verbo. E por quem? Pelo diretor. Pelo diretor, agente da passiva. Tá bom? Da voz passiva. A mesma coisa, o restaurante será remodelado. Ele não remodela, ele será remodelado. Voz passiva. Roberto foi repreendido. Ele foi repreendido, ele não repreendeu, ele não praticou a ação. Ele sofreu a ação, ele foi repreendido. Então, nós temos aqui voz passiva, tá? Roberto foi repreendido pela professora. A professora, agente da passiva, da voz passiva, tá bom? Então, aí fica aí com o exemplo de voz passiva. Vamos responder essa pergunta aqui, ó. Para ver se você entendeu, pausa o vídeo, revise aí os assuntos para você poder dar continuidade a essa aula. Na voz passiva, escreve-se deu minhas lições sem uma só das intragáveis ternuras. Das seguintes formas, olha só, temos as formas aqui, né? As lições me são dadas, então olha só. Deu-me as lições, né? Deu-me as lições. Se a gente passasse essa deu-me as lições para voz passiva analítica, como que ficaria, né? Naquela formato que a gente viu anteriormente, como ficaria? Seria as lições me são dadas, as lições me eram dadas, as lições me foram dadas, a mim deu-me eles as lições, ou a minhas lições deu-as ele? Gente, essas duas últimas você já dá para perceber que tá errado, né? A mim deu-me ele as lições, né? Então, por que eu sei que aqui seria a alternativa C aí, tá? Já vou responder para vocês. Porque aqui nós temos o verbo dar, deu-me, né? Ele está, deu-me as lições. Se eu passo, aqui no caso, né? Se eu passasse para as lições me foram dadas, tá? Então, aqui nós temos a inversão, né? Então, o verbo ele está na terceira pessoa do plural, tá? No caso aí foram, né? E ele está também no perfeito. São está no presente, eram está no imperfeito, tá? Então, você tem outras construções verbais de outras conjugações verbais. A conjugação que vai bater certamente é a letra C. As lições me foram dadas, tá? Então, para deu-me as lições sem uma só das intragáveis ternuras.
Então, seria a letra C. Vamos para a próxima questão, que diz assim, ó. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Verbo de ligação, gente, eu não falei nessa aula, mas são verbos que não estão dentro dos estudos que a gente fez, né? Nós vimos verbos intransitivos, transitivos, direto e indireto, e bitransitivo, que é direto e indireto ao mesmo tempo. Existem também os verbos de ligação. São verbos que eles ligam o sujeito ao verbo, tá? De maneira como se o sentido desse verbo fosse menor, tá? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, ela é bonita, ela está feliz, Maria parece triste. Percebe que esses verbos são de ligação. O verbo, ele liga o sujeito ao predicativo, não é uma característica dele, mas o sentido não é de ação, como ela correu no asfalto, ou ela estudou na escola de inglês, não é estudar, não é verbo de ação, é um verbo de sentido menor. Então, eu digo assim, ó, a criança estava com fome, percebe? Aqui nós temos, né, quando o verbo não é de ligação, percebe, ó, Pedro parece adoentado. Percebe que Pedro, é como se você falasse Pedro adoentado, é uma característica de Pedro? Então, aqui nós temos, na letra B, nós temos o, o verbo parecer, ele está funcionando como verbo de ligação. Então, não é essa a alternativa, porque o enunciado diz assim, identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Ele tem andado confuso. Verbo andar é um verbo de ação, né? Só que nesse sentido, quando você fala ela anda doente, ela anda cansada, ela anda triste, ou ele tem andado confuso, percebe que é um verbo de ligação, porque liga o sentido de ele tem, mas é confuso, ele, como você diz, ele é confuso, né? É uma característica dele. Então aqui nós temos um verbo de ligação, tá? O verbo andar está funcionando como verbo de ligação. Ficou em casa o dia todo, né? Presta atenção. Ficou em casa o dia todo. Esse verbo, ele representa ação ou ele representa estado, né? Porque ficar também pode representar estado. Pensa aí, tá bom? No caso, ficou em casa, né? Ele ficou o dia todo em casa. Então, aqui nós temos um verbo de ação, né? Que ele ficou em casa. Então, dá a ideia de uma ação que ele praticou. A jovem continua sonhadora. Percebe que continua aí da ideia de ação ou é o verbo de ligação? O que você acha? É como se você ligasse a ideia de a jovem sonhadora, mas você colocou o verbo de ligação. Olha um exemplo muito legal para você entender o que é o verbo de ligação. Porque aqui, ó, é como se você dissesse a jovem sonhadora. Continua é só um verbo que dá uma nuance e uma ideia de ligação. A jovem continua sonhadora. Ou se você dissesse a jovem sonhadora, também daria um sentido forte para o que você queria dizer. Percebe? E aí vamos voltar para a letra A e letra D, né? Então você poderia ficar em dúvida entre essas duas questões aí, ó. A criança estava com fome. Quando você dissesse a criança estava com fome, você dissesse a criança estava faminta, né? Então a ideia aí é uma característica, né, da criança. Então aqui nós temos também, né, o verbo estar está funcionando como verbo de ligação. E quando ficou em casa, da ideia de ação mesmo, ficou em casa, não é uma característica de ninguém. Não tem característica nenhuma nessa frase. Não tem uma ligação, realmente ficou em casa. Ele ficou em casa, ela ficou em casa. Então, a ideia de ação. Por isso, letra D seria a alternativa correta. E mais um termo para a gente finalizar, né, essa aula, já está dando 29 minutos, que também se liga ao verbo, é o adjunto. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, gente, é aquele termo da oração que ele funciona como acessório. Os demais, objeto direto, indireto, eles são termos integrantes, são termos, né, integrantes da oração. Esses que a gente viu até aqui. O sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Os termos que a gente viu até aqui, o agente da passiva, objeto direto, objeto indireto, são termos integrantes, eles integram, eles se juntam ao verbo para formar sentido. Já o adjunto adverbial ele é chamado de termo acessório. É como se fosse um enfeite na frase. Quando você diz assim, ó, felizmente a criança chegou.
Percebe? Felizmente, a ideia chegou à ideia de modo. O adjunto adverbial é aquela expressão dentro da frase que indica uma circunstância. Pode ser de tempo, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação, de lugar, né? Gostamos muito da apresentação. Muito é um adjunto adverbial de intensidade. Certamente faremos o curso. Olha só, ideia de certeza, né? A circunstância aí é certeza. Né? Faremos o que? O curso, certamente. Né? Ideia de circunstância. Não estamos na mesma classe. Olha aí um adjunto adverbial de negação. Ficamos em casa. Olha um adjunto de adverbial de lugar, né? De lugar. Então, nós temos as circunstâncias. Assim, ficamos. A professora não é ficamos o quê? E aí em casa seria o complemento? Não. Aí ficamos em casa é um adjunto adverbial de lugar, e o verbo ficar aí, ele é um verbo intransitivo, tá? Intransitivo. Lembra aquele que não pede complemento, certo? E aí, para a gente encerrar as questões, a última questão que diz assim, ó. Havia pequenas casas numa clareira arredondada, agricultura e desmatamento, condicionado à carreira de um riacho cristalino. Não vi pessoas, apenas a carne de um pequeno macaco fumegando na brasa. Diziam que aquele povo ainda era canibal. Anotações de Orlando Vilas Boas. O fragmento, sublinhado no texto, assume a função de sujeito. Olha, vamos ver qual é a expressão que está sublinhada? Que, né, diziam que aquele povo ainda era canibal. É a expressão que está sublinhada. E aí você tem que olhar para o verbo, né? Quando vocês diziam. Diziam o quê? Que aquele povo ainda era canibal, tá? Então, aqui, percebe que não é sujeito, né? Diziam, quando você vai falar assim, ó, diziam. Aí você vai dizer para mim o quê? Diziam o quê? Que aquele povo ainda era canibal. Percebe que essa oração, ela está completando o sentido do verbo? Ela está funcionando como objeto direto do verbo dizer aí, tá? Por isso que ela funciona como um complemento verbal, tá completando o sentido do verbo, tá bom? Seria a alternativa B. Não funciona como sujeito, como aposto, nem como predicativo, nem como complemento nominal. Eu não vou explicar cada um desses aí para não confundir mais a sua cabeça nessa questão, tá bom? Porque às vezes esses exercícios, se eu for explicar cada um com exemplos, pode confundir mais vocês. Só acredita em mim. Aí eu só quero que você entenda que nessa frase em especial, o verbo dizer está sendo complementado por uma oração, e nós temos um complemento verbal em forma de oração, tá bom? Para a gente revisar a aula que a gente assistiu até agora, nós vamos revisar o que nós vimos. Nós vimos a predicação dos verbos, os termos integrantes, né, que seriam a transitividade, o verbo transitivo direto, que é sem preposição, o transitivo indireto é com preposição. Além disso, existem os verbos que são, né, que tem os objetos preposicionados também, tá? Tem os verbos que são transitivos direto e indireto, com e sem preposição ao mesmo tempo, que é aquela lista de exemplos que eu dei para vocês de verbos bitransitivos. E existem os verbos intransitivos, aqueles sem complemento. Ele não transita, não tem complemento. O homem dormiu, a mulher apareceu, a criança dormiu também, o bebê dormiu, né? Então, assim, sei lá. Então, verbos que têm o sentido completo, eles não transitam, eles são chamados de intransitivos. E nós falamos também do agente da passiva, que é um outro tipo de termo que se integra ao verbo, né? Por exemplo, aí a gente viu que tem o agente, o objeto agente, ou o sujeito paciente, você pode chamar dos dois jeitos. E o verbo na voz passiva. Quando é o verbo na voz passiva? Quando o sujeito ele sofre a ação do verbo, ele não pratica a ação. Então, como eu falei, o carro foi comprado. O carro foi comprado, o carro não comprou, ele foi comprado, ele sofreu a ação. Então é voz passiva, não é isso? Foi comprado por Marcelo. Marcelo é o agente da passiva, tá? O agente da passiva. E falamos também do adjunto adverbial, que é um outro termo também que se liga ao verbo por meio da circunstância.
tá? Por meio da circunstância, como os exemplos que nós vimos aqui. Se ficamos em casa, né? Então, ficamos em casa. É, expressões que indicam ideia de circunstâncias, de tempo, de lugar, de modo, de certeza, de dúvida, de negação, de modo, são circunstâncias adverbiais, tem a ver com advérbio, tá? E aí nós, na sintaxe, damos o nome de adjunto adverbial. É um termo acessório da oração, como nós vimos, que se liga ao verbo de maneira acessória, tá? Para trazer uma informação a mais, uma circunstância, quis acrescentar, tá? Então, a mais ali, para dar uma ideia, para auxiliar ali a construção da frase, ok? Bom, gente, basicamente foi essa aula de hoje. Eu sei que você pode ter tido muitas dúvidas ao longo da aula, tá? Se você teve dúvida, é muito interessante ter dúvidas nessas horas, somente em gramática surgem dúvidas mesmo. Anote as dúvidas e passe para mim lá no Google Sala de Aula, onde eu vou postar essa aula. Você vai lá e coloca a sua dúvida, tá bom? Porque eu vou dar uma olhada depois se tem dúvida lá para eu responder. E eu vou passar, os exercícios já tivemos aqui, né, junto da aula. E por hoje é só, gente. Um abraço, fiquem bem. Até mais. Até a próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau.